Bom, gente, também aqui um pequeno vídeo para vocês, para falarmos um pouco sobre o tema da nossa aula, que é cidadania, política e poder. Nesse momento eu vou fazer apenas uma rápida abordagem, né, os conceitos mais gerais de cada uma dessas ideias, tá certo? Começando aí pela ideia de cidadania, eu vou colocar para vocês aí uma definição que é da seguinte forma, né? A cidadania é entendida como o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformar, certo? Então, a ideia de cidadania é conhecida de vocês, né? Aqui é uma conceituação mais teórica, mas aquela ideia de que o indivíduo que está na sociedade, e ele pode exercer um certo poder de intervenção, né, no espaço em que ele vive, de decidir, né, de transformar, mudar aquilo que não está legal, enfim, transformar para que torne-se melhor, né, mais confortável, mais adequado à sua vivência, certo? Mas que traga um pouco mais de felicidade para ele, né? A expressão cidadania, ela vem do termo latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Então, lá na Grécia Antiga, em Atenas, por exemplo, né, já vimos isso. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural também, né, claro. O conceito de cidadania, ele também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, né? Isto é, a legalidade de sua permanência em um determinado território administrado por um Estado nacional, um país, né? Então, fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa, cidadania americana, né? Inclusive, uma pessoa pode ter cidadania brasileira e cidadania portuguesa, por exemplo, ao mesmo tempo, pode portar duas cidadanias, né? Certo? Bom, mas esse tipo de cidadania nós não vamos falar agora exatamente. No caso de uma pessoa que não cumpre aquelas regras estabelecidas pelo Estado, né, pela cidadania, né, não cumpre os deveres, tal, ele poderá perder essa cidadania, né, ser um presidiário, por exemplo, pode perder o direito de votar, ele pode perder a cidadania, pode perder o direito de parte apenas dessa cidadania, como o direito de votar, certo? Essa é uma questão bem interessante para nós falarmos, né? Porque, por exemplo, quando veio o Holocausto, uma das primeiras coisas que se fez em relação aos judeus foi tirar deles a cidadania, essa ideia de cidadania, né? A cidadania alemã. Então, eles não eram alemães, não tinham, portanto, não sendo cidadãos alemães, não tinham direitos. Isso é uma questão que a gente pode conversar em outro momento, certo? Com relação a essa cidadania, certo? Que é uma cidadania formal. Bom, e política, né? Política é um termo que roda muito aí nas conversas, né? Aparece aí nas conversas diárias. A palavra política, ela tem vários sentidos, né? Por exemplo, política da empresa, política partidária, né? Ainda tem a expressão que vem de política, que é a politicagem. Então, é um termo bastante comum, né? Alguns olham de uma forma mais negativa, outros não compreendem muito bem. Bom, aí vamos fazer uma rápida definição de política, certo? E vamos tentar compreender um pouco dessa ideia de política. Uma definição de política pode ser a seguinte: a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Essa é uma definição simples, né? Acompanhando o movimento da história, nós veremos que essa definição toma nuances as mais diferentes conforme a época. Ela vai mudando, né? Assim como variam as expectativas de como deve ser a ação do político. Então, uma coisa é um político lá na Idade Média, outra coisa é o político agora, outra coisa é o político na modernidade, outra coisa é o político na atualidade. Então, isso vai mudando com o tempo, certo? Nós temos aí um primeiro momento, uma primeira definição. Bom, e vocês já sabem que em filosofia, foi ou não foi, a gente volta para a Grécia Antiga, né? Para Atenas, para aquele movimento que nós já estudamos este ano assim, várias vezes, o que aconteceu lá em Atenas, aquela mudança daquela vida rural para uma vida urbana, né? Então, relembrando aí, na Grécia Antiga, lá nos tempos homéricos, se caracterizam pelo poder da aristocracia guerreira, marcado pela crença nos mitos, cujos relatos foram reunidos, né, por Homero naquela obra Ilíada e Odisseia. E, segundo a perspectiva do mito, as ações humanas se explicam pela interferência dos deuses e as leis que regem o comportamento humano também têm origem divina.
Lembra que nós falamos isso, né, lá na origem da filosofia? Então, ainda não havia filosofia, ainda não havia cidadania, ainda nesse período aí que eu falei para vocês, nesses tempos homéricos. Mas já no período arcaico, ocorrem grandes alterações com o desenvolvimento das atividades comerciais, o que determinou o aparecimento da polis, cidade-estado, né? Vimos um texto específico sobre isso. Aí vem a passagem da predominância do mundo rural, da aristocracia dona de terras, para o mundo urbano, e vem acompanhada de outras mutações igualmente importantes. Lembram o surgimento da escrita, tem um texto sobre isso, da moeda, das leis escritas, né? Tudo isso contribuiu decisivamente para o aparecimento da filosofia. As mudanças são marcadas pela busca de uma nova racionalidade desligada do mito e, portanto, desligada da tutela divina. Então, aí entra aí o papel do cidadão, né? A consequência de tais alterações para a política se faz sentir de maneira diferente conforme o lugar, mas em Atenas, sobretudo, desenvolve-se a concepção de cidadania e de democracia. Em oposição ao ideal aristocrata de poder, aristocrático, né, de poder, o cidadão pode e deve atuar na vida pública, independentemente da origem familiar, classe ou função. Todos são iguais, tendo o mesmo direito à palavra e à participação no exercício do poder. Então, nós já falamos isso tanto em história como em filosofia, né, como é que era o exercício do poder, ali do surgimento da democracia lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, e aí o surgimento do cidadão, né? Temos uns textos sobre isso. Na verdade, vocês também devem lembrar, né, conforme já dissemos aqui em outros momentos, eram considerados apenas cidadãos apenas aproximadamente 10% da população ativa da cidade, e, portanto, não participavam nem mulheres, estrangeiros, escravos, então uma grande quantidade de pessoas não participavam. No entanto, o importante é que se desenvolve essa nova concepção de poder, né, opondo a democracia à aristocracia. Então, opondo o ideal do cidadão ao ideal do guerreiro. Então, agora o cidadão é quem tem destaque, o cidadão que participa, que debate. Então, o importante é que a ideia estava construída, certo? E, como sempre, também vamos voltar a ideia, um pouquinho das ideias de Aristóteles, né, que também fala sobre política. Para ele, política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. E divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem, na cidade-estado ou polis, né, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva. Então, a política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, as ciências que buscam conhecimento como um meio para a ação. Aristóteles dizia o seguinte: vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vista ao que lhes parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas é a que inclui todas as outras, né? Tem mais que todos este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. Ela se chama a comunidade política, né? Então, olha como é diferente a ideia aqui de Aristóteles, a ideia de política que eu estou colocando aqui para vocês, em relação àquelas ideias que nós conhecemos no senso comum. E por último, a outra palavra, né, do nosso tema, poder. Poder é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos, né? O poder supõe dois polos: o de quem exerce o poder e o daquele sobre o qual o poder é exercido, né? Digamos assim, o que manda e o que obedece, né? Uma linguagem assim mais popular. Nesse sentido, o poder é uma relação ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenha força, entendida como instrumento para o exercício do poder, certo? Não vamos pensar somente em força física, né, em violência, certo? Há vários tipos de força que nós vamos compreender em outros momentos, né? Então, por exemplo, se a gente, às vezes um riso, né, ele tem uma força. Por quê? Porque você ri de alguma coisa, ri de uma situação e termina impedindo que uma pessoa faça certa coisa, porque se ela for fazer, as outras vão rir dela, né? Então, olha como o riso exerce ali um poder, tem uma força de controlar certos comportamentos, né? Então, vamos pensar nessas situações aí, certo? Bom, o texto foi esse, aí eu termino com essa frase aí, né? Enfim, a política é tudo que se relaciona à busca de ações para o bem
para o bem-estar, tanto individual como coletivo. E aí eu coloquei para vocês uma pergunta lá no link, certo? Sobre o que vocês pensam sobre a política, né? Quais são as palavras que vêm à mente de vocês quando se fala de política. E vocês podem falar a partir das experiências de vocês mesmo, do que vocês ouvem no senso comum, certo? E vocês também podem já contribuir um pouco com o que aprenderam na aula de hoje, tá bem? Então, por enquanto é isso. E a gente vai, na próxima aula, retomar esse tema e fazer algumas atividades.